Olhos abertos, boa tarde, espectadores do Mente On. Que satisfação mais uma vez estar junto com vocês nessa quarta, sempre nesse horário. Tá fazendo barulho. Muito Você. bem, acontece, ao vivo acontece. Sempre nesse horário, a partir das 16 horas, sempre junto com vocês. Eu, antes de mais nada, agradeço a audiência, agradeço aquelas pessoas que são assíduas, estão com a gente juntinhos, ao vivo. E você sabe que se por um acaso você não conseguir assistir todo o programa, esse programa fica gravado nas redes sociais, no YouTube e Facebook do On Jornal. Então você pode assistir quantas vezes você quiser, no tempo que você quiser, no momento que você desejar. E por isso eu te peço, vai compartilhando. Curte nosso programa, nosso vídeo, compartilha com quantas pessoas você desejar. Por quê? Porque quanto mais você curte, quanto mais você compartilha, as redes sociais vão entender que é um programa de relevância e vai começar a distribuir para as pessoas que estejam procurando temas similares. Hoje o tema vai ser um tema diferente, um tema realmente intrigante, que chama muita atenção das pessoas. E vamos aproveitar para divulgar aqui um programa que vai fazer parte aqui do calendário do On Jornal, né, a partir de amanhã, dia 9 de novembro, a partir das 16 horas, nós estaremos com a nossa amiga jornalista Bruna Chagas, que vai falar sobre os crimes. Olha que interessante. Um programa que fala um pouco sobre os crimes que aconteceram, principalmente aqui em Manaus, no Amazonas, na região norte, que talvez você teve em algum momento curiosidade de saber um pouco mais dos bastidores, do que aconteceu. Você vai ter essa oportunidade de entender aqui no On Jornal. Então, vamos ser todas as quintas-feiras, a partir das 16 horas, né? Nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube do On Jornal, sempre no comando da minha amiga Bruna Chagas. E aproveitar para desejar boas-vindas para ela. Bruna, muito obrigado por estar aqui no Mente On. É um programa que fala sobre mente, né? É um programa que fala sobre comportamento, sobre sentimentos, sobre emoções. E a gente vai entender um pouco quais são as emoções que atraem tanto o público, né? É isso mesmo. Às vezes, material de marketing, profissionais jornalísticos também tem esse conhecimento de certos assuntos que atraem realmente o público. E como é o nosso tema, né? Por que que os crimes são tão atraentes? Vamos entender um pouco por que essas histórias atraem o público em geral. Falando um pouco de emoções, falando um pouco de sentimentos, né? Bruno, eu quero te agradecer pela tua presença aqui, pedir para você dar as boas-vindas para o nosso público e falar um pouco, né, sobre tua trajetória e as expectativas para a estreia do seu programa amanhã. Eu que agradeço mais uma vez, né? Como sempre, o On Jornal abrindo os braços pra gente com muito profissionalismo. Então, tô muito feliz, a emoção, assim, meu coração. Eu não estou dormindo direito esses últimos dias, só pensando nessa estreia. Expectativa grande. Muito, muito grande, porque faz quase um ano que a gente deu uma pausa, né? A gente só ia começar ano que vem, mas por um motivo que depois eu vou contar pra vocês. A gente decidiu fazer logo agora, em novembro, entendeu? Mas, assim, a expectativa é alta, a gente tem vários casos para falar, casos da região norte, porque na primeira temporada a gente tratou muito daqui do Amazonas, os mais famosos, né? Dos antigos aos mais recentes. E agora a gente vai focar muito na região norte, no Brasil, e assim a gente quer continuar fazendo ser conhecido, né? O nosso podcast, que a gente produz um bom conteúdo, né? Que todo mundo conheça. Perfeito. Me explica, como é que surgiu a ideia inicial de montar um podcast falando de um assunto que é realmente muito atraente, né? Se você, por exemplo, tiver a opção, né? Isso estudando a mente humana, né? Eu sou Sim. psicanalista, conheço muito a mente Sim. humana. É uma pessoa que, por acaso, tenha a possibilidade de assistir ali no canal um crime e o outro tá passando novela, ele tem uma possibilidade maior de se atrair para o crime, principalmente porque é caso real.
né? Então, assim, como que surgiu essa ideia, essa vontade de fazer um podcast, de fazer algo com um tema assim tão atraente para as pessoas? A gente fala que é o true crime, né? Que agora tá na Aham. moda. São os crimes reais. E desde sempre, eu, por exemplo, e a Penélope, que é a minha co-apresentadora, né? Aham. Advogada, e dá aquela base jurídica, né? Na nossa conversa, no nosso bate-papo. A gente é amiga, a gente gosta há muito tempo de ver séries, ver filmes. Depois a gente começou a ver documentários. E aí foi crescendo mais ainda a vontade. Eu sou jornalista e sou muito ansiosa. E aí, quando eu falei assim, bora fazer um podcast, bora fazer alguma coisa com true crime. Não tem nada em Manaus. Bora. Só que a Penélope foi assim, mais tranquilona. Ela é por ela a Aham. ideia, se organizar. Eu não. Na outra semana eu já tava pensando na logo, no nome, procurando se alguém já tinha. E aí depois eu cheguei com ela, pronto, tá aqui. É isso, o rapaz já fez, a gente vai entrar em tal local, vai ser tal dia. O caso é esse. Aí ela já. Então bora. Foi Né? pra ontem, fevereiro de 2022. Caramba, É, que legal. e aí a gente começou e deu certo, as pessoas começaram a assistir, começaram a comentar, foi de pouquinho em pouquinho, como qualquer coisa que a gente começa, né? E aí depois todo mundo começou a falar. E a gente começou desde casos da Miss Manicoré, Belota, os mais famosos e os antigos também, né? Como Jairzinho e entre outros. Então a gente gosta muito desse assunto, né? Da mente humana, né? Inclusive eu também quero no futuro fazer psicologia e quem sabe a gente ir para essa área aí do forense mesmo, que é uma área que eu gosto, me chama muita atenção como jornalista. Perfeito. O tema, assim, o direcionamento é mais para a área jurídica e jornalística dos casos que você apresenta? A gente tem uma mistura um pouco, acaba sendo até um entretenimento, de uma certa forma. Porque Legal. qual é o diferencial do nosso podcast? A gente chama alguém do caso, alguém que realmente participou do caso, Olha seja que um legal. delegado, um investigador, um perito, um promotor, um juiz, alguém que tope vir falar do caso que esteve no caso. Olha só, então não é simplesmente um contador de histórias, Não, mais um não, podcast não, que conta história. Vai ser um podcast que você pode estar entendendo um Isso. pouco, né? E com sabendo pessoas envolvidas. até curiosidades, eles chegam com curiosidades que ninguém sabe. A gente deixa eles tão à vontade, assim, tão à vontade que eles começam a soltar algumas coisas ali que ninguém sabia. Então, assim, a gente tem esse cuidado de trazer sempre alguém do caso. E para falar da mente humana, tanto da vítima quanto do criminoso, a gente traz um psicólogo, um profissional. Poxa, E que aí legal. aí a Penélope, como parte jurídica, ela lê o inquérito. Geralmente a gente faz casos fechados, mas a gente vai abrir exceção essa temporada. E aí, eu fazendo aquela intermediação como jornalista, questionando, perguntando, como todo mundo quer fazer. Né, as Perfeito. perguntas. Então, é assim que é o nosso podcast. Gente, eu realmente aconselho. Eu sou psicanalista, eu sou amante da mente humana e como todos os psicanalistas, a gente sempre busca a raiz do comportamento, né? E todo comportamento existe uma origem, existe um porquê que a pessoa agiu daquela forma. Ah, aquilo é um maníaco, é um assassino, é um estuprador, enfim, existe uma origem, não é porque ela nasceu daquela forma. Claro que possa ter uma predisposição para psicopatia, né? Que é outra coisa. A pessoa nasce com essa predisposição, mas tudo tem um motivo, né? E quando você traz pessoas reais daquela história que está sendo contada, ela pode até ajudar a desvendar esse mistério. Né? O mistério emocional que envolveu, o mistério jornalístico. Às vezes a gente vê que tem jornalistas ali que vai tão a fundo que parece que vai mais a fundo do que a própria polícia, né? Sim, tem casos que a gente até citei um dia desses sobre os irmãos serial killers que teve aqui em Manaus, que pouca gente sabe, mas foi recente. E aí foi por conta de um jovem estudante de jornalismo que morreu, que o pessoal da imprensa começou a ficar em morreu cima. no caso? Foi no caso, ele foi assassinado, foi uma das vítimas dos irmãos. E aí o próprio jornalismo amazonense se uniu e foi meio que caçando e foi buscando e ajudou ali também não na desvendar, mas ajudou ali a fazer a polícia investigar melhor o caso. E daí foi se puxando aquele fio, né, e descobrindo outras vítimas e assim foi. Entendeu? Eu tive a oportunidade de entrevistar pessoalmente, inclusive para um programa de um jornal, aquele Fred, que era o caso Fred. Sim, sim. Né, que teve uma ranhura ali entre as famílias, ele mata a namorada, aí o pessoal da família mata alguém da família dele. Virou tipo uma guerra. Né? Hoje ele realmente pagou o que devia à justiça, eu acho que ele é pastor hoje, até atleta, mas é engraçado que tudo tem uma razão, né? Tudo tem uma motivação.
E às vezes essa motivação é algo que a gente fala assim, poxa, mas era uma pessoa tão boa, era uma pessoa tão tranquila, como que ela chegou a fazer isso? A gente nunca desconfia, é aquilo que a gente fala às vezes no dia a dia, né? A gente não conhece quem dorme ao seu lado, quem é teu vizinho, a gente não sabe. Há pouco eu estava em outro podcast divulgando o nosso, e a gente comentou justamente esse, mas do caso Belota, do que matou a prima, a tia, que cuidou dele como família, como parente, ele como filho, né? E ele teve toda a reação, e aí os amigos, inclusive o rapaz do podcast, que é o Gerson, falou, Bruno, eu conheci o Jimmy, na época todo mundo ficou assim, passado, que ninguém acreditou que aquele menino faria uma coisa dessa. Mandaria matar por dinheiro, ou por motivação, né? Geralmente era herança, o dinheiro. Enfim, é complicado a mente humana, a gente realmente não conhece quem tá ali do nosso lado. Pra você ter ideia, falando um pouco de mente humana, e foi um caso que eu particularmente estudei bastante, foi o caso da Susana von Richthofen. Por exemplo, um caso muito conhecido, tem na Netflix, né? Mas para vocês terem ideia, as pessoas questionavam muito o que faz uma filha querer matar seus pais, né? E aí uma das coisas que eu sempre falo, às vezes pro paciente ou em palestra, é algo chamado orfandade emocional, né? É a filha que tem pais vivos, porém, ela é órfã emocional desses pais. Ou seja, são pais que não têm habilidades emocionais, ou eles não são assim porque eles querem, mas porque eles não tiveram habilidades, não desenvolveram habilidades emocionais. O pai acha que o dever dele é botar o provimento dentro de casa e pronto. Né? Você tem que estudar, você tem que... E aí o que acontece? Ela acha no irmão Cravinho, que foi o namorado dela, um amor que ela não tinha da família. E aquilo ali foi um elemento, e eu estou falando de coisas inconscientes, tá? Emocional. Ela encontra ali, ele jura amor, ele quer ficar com ela para sempre. Ela era uma pessoa que não podia namorar, principalmente com uma família igual a dele, né? E ela vê ali como uma possibilidade de ficar com ele, um conto de fadas, né? Matar os pais, pegar a herança e viver para sempre, aquele amor eterno. Né? E adolescente, quando pensa, viaja, acha que tudo é possível, mas não pensa nas consequências. E foi isso que aconteceu. Então, muitas coisas são feitas por causa dessa orfandade emocional. Os pais que não são presentes emocionalmente nos filhos, eles podem estar abrindo brechas emocionais que lá na frente pode ser prejudicial. Isso foi um caso extremo, tá, pessoal? Foi um caso extremo. Mas existem outros casos naturais, rotineiros na nossa sociedade, que são muito voltados por causa da orfandade emocional. E a gente... Desculpa, mas aí tem um caso que a gente lembrou que ficou muito famoso agora, do Dahmer, né, que teve na Netflix, justamente isso, que ele tinha esse problema com os pais, né, claro que não justifica nenhum ato hediondo que ele cometeu, né, que eles cometeram, mas tem isso também, desde a infância, acho que tudo é na infância que acontece, não que o senhor que é psicanalista, assim, engraçado, né, porque nós psicanalistas, psicólogos, essas pessoas que lidam com serial killer, né, você tem uma empatia pela mente da pessoa. Não pelo crime, pelo ato, que é um ato repudiante, e ele precisa pagar por aquilo ali. Mas conhecendo a mente, a gente sabe que tudo tem uma justificativa. Então, o abandono, a forma que o Dahmer foi criada, né? O próprio pai, ele também era psicopata. Só que ele não desenvolveu a psicopatia que o Dahmer desenvolveu. Porque o Dahmer também foi estimulado a dessecar animais. Entendeu? Então, ou seja, ele pegou aquele gosto ali. Por isso que ele fazia aquilo com as pessoas que ele queria perto. Né? Aflorava ali. É um estudo de caso mesmo, né? Aquele dali do Dahmer é bem preocupante. Então, e aí um negócio bacana, bacana, né? Um negócio assim, interessante. Foi que no final da vida dele, ele já preso, perguntaram pra ele assim, um jornalista perguntou pra ele, você acha que você um dia vai deixar de sentir isso? Você acha que um dia você vai ser curado dessas vontades? E ele falou assim, só quando eu morrer. E isso é verdade. Ele tentou tudo, até buscar a igreja, buscou o que pôde. Mas lá dentro, eles sabem. Sentia aquilo ali. Eles não têm, aquilo que a gente sempre fala, eles não têm sentimentos, né? Eles são geralmente narcisistas, eles não, né? Os psicopatas, né? Não tem medo. Não tem medo, eles não têm essa sensação que a gente tem de amor, de carinho, de cuidado, eles não têm. Pra eles
normal não ter, porque eles não sabem o que que é, né? Recentemente eu li um livro nacional, inclusive, vou até indicar, é o Dias Perfeitos, do Rafael Montes, que é hoje um dos melhores escritores policial, né? Que falam de tema policial e suspense, que o cara é um serial killer, só que ele sabe que ele não tem sentimento. E ele finge, ele é legal que o jeito que ele escreve, você entende a mente dele. Ele fala assim, eu beijei minha mãe, mas é porque é comum as pessoas beijarem as mães, né? Pelo menos é isso que eu vi na TV, tipo, sabe? Ele manipula ali, porque eles não têm sentimento. Então, pra eles, tanto faz. Aquilo ali é um objeto. E tanto que, geralmente, eles já descaracterizam o objeto tirando a cabeça, esquartejando, né? Essas coisas. O psicopata, ele gosta muito de manipular, né? Manipular, ele quer ter o controle. De tudo, né? E ele pode se fazer vítima, ele é como se fosse um camaleão. Ele consegue se transformar de uma forma que você fala assim, caramba. Tu falaste agora da Suzane, aí eu li o livro do Ulysses Campbell e ele fala justamente isso, que a Suzane, já na cadeia, né, já depois, é manipuladora. Ele fala que o perfil dela é manipuladora. E ele é jornalista, mas ele seguiu ela a vida toda, esse tempo todo, né? E aí ele fala que ela conseguia, por exemplo, tudo que ela queria, ela sempre trabalha para ela. Por exemplo, ela teve um caso com que era uma detenta, né, que era a poderosona lá da máfia, do tráfico, pra se garantir ali, né? Aí depois diz que ela deu em cima de um médico que cuidava dela, só que o médico não queria nada com ela, é até homoafetivo, nem queria nada, mas acabou até ajudando a Suzane numa rebelião que teve que as presas iam pegá-la como barganha. Só que acabou que a enfermeira conseguiu avisá-la. Então, assim, ela acabava manipulando todo mundo ali. Até agora, quando ela saiu, ela casou com um cara que frequentava lá o presídio porque a irmã dele estava presa lá no mesmo presídio da Suzane. Mas ela parece estar grávida de um médico, né? Agora eu já não sei. Eu acho que ela ainda não era do fazendeiro, porque é um fazendeiro. Acho que um fazendeiro. Eu fiquei sabendo, assim, as histórias que eu ouvi que ela tá grávida, mas era de um médico. Porque eu sei que ela casou com ela saiu da cadeia com esse fazendeiro. Mas com certeza foi algo manipulado também, né? Tudo. Ali é tudo, eu acho que no caso dela é um caso realmente pesado. Eu não deixaria ela fora, eu acho que ela deu um caso a ser estudado mesmo. Ela é uma verdadeira serial killer, né? Assim, é igual psicopata, no caso, que ela não matou, ela matou a família. Exatamente. Ali, né? Igual aquele ator, né, da Guilherme de Pádua. Sim, também aquilo ali era manipulador também. Porque aquele ali, se não fosse do jeito que ele quisesse... aquilo dali foi bem triste, né? E chocou toda uma nação, né? A menina famosa, do jeito que era, tava crescente, né? Uma crescente. E ele faz aquilo tipo um ritual, porque a gente até hoje eles não falam, né? Eles, na verdade, nunca... Eles sempre botam a culpa nela, como antes. Lembra? Inclusive, a sociedade culpava muito ela, achando que ela era amante, né, dele. E, na verdade, nem era, nunca foi. Ele ficava no pé dela. Um cara abusivo, né? E aí fez tudo aquilo com a outra, a mulher, né? A mulher dele. Se eu ele foi pro enterro dela, né? Inclusive, foi. E ela é tão maluca que ela tá até solta, né? Não posso nem falar muita coisa pra não ser processada. Mas eu vi no documentário, outros documentários, que ela se vestia igual a Daniela. Andava igual a Daniela, inclusive matriculou a filha dela. Glória Pérez falou isso, matriculou a filha dela na mesma escola que a Dani estudou, artes cênicas, e ela mora bem pertinho da casa da Glória Pérez. Caraca. Atualmente, porque a família dela tem muito dinheiro, né? Então, assim, não é que é estranho, é um outro caso a ser estudado. Não só o dele, mas o dela. Uma mania, acho que é uma mania. Né? Que ela queria ser a própria Daniela, será? Sim, a própria, né? Faz sentido. Isso. Dentro dos casos que você pesquisa, que você vai apresentar, você enxerga alguma coisa em comum em todos os personagens que cometeram crimes? Por exemplo, você enxerga um comportamento de psicopatia, um certo psicopatia de não ter medo, ou de uma extrema agressividade? Existe alguma coisa em comum entre esses personagens? Eu vejo muito, sabe o que é a extrema agressividade. Eu acho que, não sei o que dá, né? Um ódio ou um prazer misturado, porque eles têm isso também, né? De ao matar a pessoa, ter aquele prazer instantâneo ali, só aquele minuto. Por isso que no fundo eles guardam os que eles falam de souvenir, né? Que é uma lembrança. Eu matei a pessoa, eu tô levando aquele relógio para reviver. Eu acho que isso é muito, muito parecido com vários serial killers que eu já estudei, assim, que eu já li. Eu li aquele serial killer Louco Cruel da Ilana Casoy, e muitos deles eles têm esse perfil do agressor mesmo, e manipulador, como a gente estava falando. Eu acho que todos eles, é o que a Ana Beatriz Barbosa fala,
que ele todo o serial killer e o psicopata são narcisistas, né? Mas nem todo narcisista é um É psicopata. psicopata, exatamente. Então eu acho que essa parte da manipulação, da sedução e desse prazer ao matar, eu acho que eles têm muito parecido. Pelo menos nesses casos que eu... Tanto de Manaus quanto de outros lugares. A gente vê. Teve algum que foi por engano? Por engano. É, assim, a pessoa não queria, ou, se arrependeu, ou... Dizem que o primeiro assassinato do Dahmer foi por engano, né? Foi sem querer, que ele queria ir pro show, o cara queria ir pra um show, ele segurou o cara lá. E nos livros que eu li dizem que foi por engano, ninguém sabe. Ele não admitiu, né? Ele aplicou uma, meio Não, com uma injeção, né, pra... Não, nesse caso foi o primeiro, mas ele tinha 18 anos. Tanto que ele só matou com 18 depois de 20 anos. Depois dos 20. Ele tinha 18 anos, o cara era um cara que tava pegando carona, que era comum nos Estados Unidos pegar carona. Aí ele ia pra um show perto ali, ele disse que ia dar carona pro cara, mas ele ficou enlouquecido por ele, achou ele lindo. E aí, só que aí ele enrolou o cara, bora beber lá em casa, bora malhar, não sei o quê. Aí ficou lá e o cara, não, eu tenho que ir, eu vou perder o show, meus amigos estão me esperando. Aí ele, quando o cara vai embora, ele taca um negócio na cabeça do cara e ele mata o cara ali. Tipo, foi uma adolescente, só que ao mesmo tempo o que ele faz depois que me assusta. Como na mente humana, já que a gente tá falando da mente humana. Ele simplesmente pega o cara, em vez de chamar a polícia, alguma coisa que uma pessoa faria, foi sem querer, eu tava aqui com ele, né, conversando. Não, ele pega, tira toda a pele, eu sei que no final ele quebra até os ossos do cara e joga tudo no quintal da avó dele, isso com 18 anos. Teve outros que ele dissolveu no ácido, né? Sim, sim. E aí, nesse caso, que foi o primeiro com 18 anos, e quase ele é pego. Se a polícia, como ele era um branco de olho claro, né, alto, ele bonito, aí ele tava dirigindo, a policial para ele cheio de sacola preta no carro. Ele fala, inclusive no depoimento, ele fala que ele podia ser parado antes, ele podia ter parado há tantos anos atrás, há 15 anos atrás. Quando o policial disse, o que você tá levando aí? Aí o cara, 3 horas da manhã, levando lixo. Era pro cara ter parado, disse, não, deixa eu ver o que é, que ele ia descobrir que era um corpo todo esquartejado lá. Que aí no final ele ainda quebra os ossos do cara e joga tudo lá na... Isso me chama muita atenção. A maldade com 18 anos, já com essa idade, fazer tudo isso. Porque como ele falou, foi sem querer, mas, poxa, sem querer a gente... Tá, vamos chamar a polícia, chamar o SAMU, chamar alguma coisa. Não, ele já foi fazer o que ele tava com vontade. Aquelas fantasias que eles têm, né? É muito isso. E por que você, assim... por que você acha que esses temas atraem tanto as pessoas? Nossa, isso atrai, eu acho que desde o início, a curiosidade... Eu acho de ver até onde, pelo menos pra mim, a curiosidade de ver até onde a maldade humana vai, né? E também pra gente acabar se protegendo também de uma certa forma. No além do crime, como a gente chama autoridades, a gente pede para que eles deem dicas, falem, deem orientações para as pessoas, tanto com a mesma coisa com o psicólogo profissional, a gente pede para que fale da vítima, mas como é que a vítima pode se ajudar a pessoa que está passando por isso. Entendeu? Se você sentir alguém que está sendo ameaçado, relacionamento abusivo, a gente dá essa orientação. E eu acho que isso tudo atrai, tudo junto, porque a gente quer saber eu pelo menos quero saber até onde vai essa maldade. Eu comecei a ler um livro chamado A História da Maldade, e realmente, olha, há muitos anos você já vê, Nero, esses caras todos, Calígula, são maus, são pessoas ruins, que fizeram coisas ruins, coisas hediondas, com animais, com as pessoas, com os parentes, entendeu? Eu acho que isso chama muita atenção. Acho que a maldade humana chama muita atenção. A gente quer ver... Por quê? Por isso que a gente tem esse lance da moral, né? E da religião, talvez, e da justiça, né? Para que as pessoas não virem loucos e... Você vê o Ramá, né? O Ramá que faz questão de matar os bebês. Já pensou sobre dessa história que pessoas... Matar um bebê na frente da mãe, queimado. É hediondo mesmo, é uma coisa que eu acho que não tem perdão. Tem coisas que não tem perdão. Eu acho que não deveria, o cara não deveria ser solto nunca. Que nem aquele outro cara também, o Fritz, que lembra uma época, nos anos 90, a gente ouvia falar do Fritz, que era alemão, sei lá, austríaco. Acho que era alemão, que prendeu a filha por 25 anos, teve filhos com a filha, coitada. E daí no final ele ainda disse assim, que eu vi um documentário, ele falou... vocês têm que me agradecer, porque a besta que tava em mim ia pegar as suas filhas, então eu peguei só a minha. Tipo, resumindo, né? Ele não falou com essas palavras, mas ele falou tipo isso. Então, assim, é um absurdo. Eu acho que esses caras nunca deveriam sair. Eu acho que pessoas que cometem crimes dessa maneira, crimes realmente hediondos, que você vê, de uma criança, não deve ser presa. A pessoa deve ficar ali presa mesmo na solitária. Nesse ponto, eu sou a favor. Né? Não sou a favor nada de pena de morte, mas deixa na solitária, deixa preso lá, é o jeito. O que é que tu acha que é mais interessante no teu programa? É a presença do convidado?
é a história, o contexto, o suspense? O que é que você acha assim, que atrai mais dentro do teu programa? Eu acho que as pessoas gostam de saber. Eu acho que eles gostam quando eu trago alguém do caso, porque geralmente essas pessoas trazem mais novidades, assim, coisas que não foi falado na mídia. Você já conseguiu trazer o agressor? Não, no agressor a gente conversa muito sobre isso, a Penélope. A gente ainda não sabe se vai chegar nesse nível, por exemplo, de entrevistar alguém. A gente tem interesse, sim. Já convidaram a gente, por exemplo, pra gente fazer visita, assim, onde tem os presos mais famosos, né? Tipo o Jimmy, e também conhecer Raimundo Vidal, que dizem que é bom a gente gravar lá. Então, assim, a gente tem interesse, mas não é uma coisa pra agora, pra além do crime de agora. Pelo menos nessa segunda temporada, não. Na segunda temporada, nosso foco é quando manter... evoluir, mas... A nossa ideia é evoluir sempre. Por exemplo, no segundo episódio agora, a gente vai trazer um caso do Acre e eu vou conversar, por exemplo, com o cara lá do Acre ao vivo. A gente vai conversar com o delegado do caso e o promotor vai mandar vídeo. Então, assim, tem coisas que a gente vai começar a adequar, né? Para que a gente possa aproximar a região norte, pelo menos, né, nesses casos mais famosos, entendeu? Perfeito. Então, assim, o teu foco é mais os crimes que aconteceram na região norte. Na região norte. É porque o que a gente quer? A gente quer ser... nós somos o único podcast True Crime na região norte. Não tem, eu já procurei. O que a gente acha mais é tipo de fantasmas, que tá na moda também, né? Falar de assombrações. E a gente também não vai fugir, viu? No ano que vem, quando for lá pelo Dia das Bruxas, a gente quer falar também de assombração, que tem muitos casos aqui em Manaus. E no Pará, tem um amigo meu lá do Pará, que tem o Belém de Arrepiar, que eu sigo, muito bacana, e tem umas histórias bem legais, e a gente também vai abordar isso. E às vezes tem até um contexto, né? Porque tem muitas pessoas que são, às vezes, transtornadas mentalmente, que acham que viu uma assombração e vai lá e acha também crime. que é do caso. Às vezes acha, aquela menina que eu acho que via de um caso antigo da cidade, entendeu? Que foi assassinado brutalmente, não sei o quê. Sempre tem isso, tem uma ligação, né, com o crime, não deixa de ter uma ligação. E eu acho que isso atrai muitas pessoas. E aí o nosso podcast é isso que eu tô te falando. Eu quero aproximar a região norte, porque a gente geralmente é esquecido. Até no True Crime a gente é esquecido, porque tem tantos podcasts, tem mais de 100 podcasts de True Crime no Brasil, no Spotify, mas quase não se ouve falar de crimes aqui do norte. Então o que eu pensei com a Penélope? Bora focar, pelo menos essa temporada, a gente focar nos crimes da região norte, porque teve vários casos pesados, pesadíssimos. É isso que eu ia te perguntar. Qual foi o caso que teve algum caso assim que você ficou meio com enjoo, aquele negócio? Um amazonense, dos anos 80. Anos 80 para 90. Foi 89 e 90. Foi no final de ano, virada de ano. Lá no São Francisco, as pessoas vão falar, eu sempre falo desse caso, porque mexeu muito comigo, porque é uma criança. Foi entre outros... 90 91, se eu não me engano. Tá. Agora é 90 91, se eu não me engano. Era uma criança, o Jairzinho, o caso Jairzinho é famoso, aqui de Manaus é famoso. Eu já ouvi falar. Foi encontrado o corpinho dele todo batido, violentado, com cal, né, embaixo de onde o padre dormia, como se diz, dentro da igreja, não na igreja, mas dentro do quintal da igreja, embaixo da janela onde o padre dormia. E ele foi sodomizado, né, criança violentado, e aí jogaram tipo cal ou sal, sei lá, pra não dar o cheiro. Aí descobriram. Aí foi uma furdunça. Primeiro culparam o pai, depois culparam os empresários lá perto, depois tentaram a igreja, mas sempre foi muito abafado, sabe como era antigamente, né? E acabou que ninguém foi condenado. Até hoje, né, ninguém sabe quem foi o culpado. Quer dizer, a gente sabe, eu conheci o investigador do caso. Ele contou pra gente o culpado, só que ele disse que foi tudo muito abafado e a gente não pode falar, mas assim, Deus o livre, mas a gente não pode falar. Mas é muito triste não poder elucidar um caso, fechar, né? Um caso. Diz que até hoje o pai dele é vivo, Na época até tentaram acusá-lo, mas não deu certo, entendeu? No final ficou sem elucidar o caso, entendeu? Então pra mim é um caso que mexe muito. Uma criança de 8 anos, tava brincando ali naquela praça onde todo mundo passa, ser tirado da vida dessa forma. Mas teve um acusado, teve um suspeito, teve foi vários. condenado? Não, é isso que eu tô te falando, não foi elucidado, não foi. Ficou. E um tempo desse eu lembro que eu até pedi
do tribunal pra saber dessa história. Eu sei que tá tudo arquivado. Não sabe assim, uma coisa muito obscura. Tipo, ninguém sabe, ninguém viu. Você tem facilidade de entrar nesses casos assim? Eu- Ou realmente você encontra barreiras aqui? Não, dependendo do caso, a gente tem barreiras, dependendo do caso. Mas assim, por isso que logo nessa primeira temporada a gente trabalhou com casos mais fechados. Acho que o Jairzinho foi o único que não foi fechado, assim, né, de julgamento, não teve um culpado, né? Mas geralmente a gente trabalha com casos fechados, entendeu? E aí agora a gente vai abrir a sessão, é uma outra novidade que eu vou falar aqui, a gente vai abrir a sessão, que a gente quer começar a atualizar as pessoas de casos famosos recentes. Por exemplo, o caso Vitória, que ainda não terminou, o caso da Silvaneide, que é aquela servidora pública que morreu dentro de casa. Que mais? O caso da Débora, agora recente, da moça que foi assassinada com um bebê na barriga de 8 meses. Então tem casos assim que a gente vai abrir a sessão e falar, trazer o delegado, trazer alguém para dizer, ó, sim, até quando? Teve um até policial, não foi recentemente, que matou a mulher, a Teve, namorada que... sim. Não, na verdade, Foi um... não foi namorada, foi... Ela tinha até uma mensagem que ela estava falando com a amiga dela, que ela tinha medo de morrer, porque ele não aceitava o término do relacionamento. A gente quer entrar também no feminicídio. Eu fiz um documentário, uma época eu ainda estava no jornalismo, que agora eu saio mais de redação. Eu tô só na assessoria de imprensa e no Além do Crime. E aí tem um caso que me chama muita atenção, que a moça foi assassinada dentro do batalhão ambiental. Não sei se tu lembra desse caso. Enfim, que dizem que é até um policial que era parceiro dela que a matou, mas depois disseram que era suicídio. Até hoje não teve julgamento. Assim, pra prender alguém, entendeu? Tu lembra desse caso? Eu lembro Por algo, né? Não, assim. eu lembro de um caso que foi o seguinte, que na época eu era militar, né? Um capitão do exército matou uma tenente dentro de um quartel. Botou ela no porta-mala, Ah, não. né? Que inclusive aquela sereia do São Jorge, não tem uma sereia na bola do São Jorge ali? Sim, sim. Aquela ali foi uma homenagem que a família fez pra ela, Olha. entendeu? E aí, aí disseram que ele era casado e que ela não queria ficar com ele casada, eram amantes, ela queria terminar e ele não aceitou, matou ela no estacionamento mesmo. Botou no porta-malas e saiu. Acho que foi condenado, se não me engano. Aqui em Manaus tem muito caso. Acho que a gente levantou uns 5 ou 6 casos bem pesados de feminicídio, sabe? De a pessoa não querer mais e eles matarem brutalmente. Tem um cara que matou a mulher brutalmente na frente dos filhos e dormiu com eles e disse assim, não conta nada. Vocês não viram nada. Sabe? Isso... Engraçado que tem alguns casos que realmente as pessoas matam as mulheres na frente dos filhos, né? É horrível. Não é algo tão raro que isso aconteça, né? Mas é muito pesado, né? É. Eu conversei com as crianças, eu tive a possibilidade de conversar, eles agora já com 10 e outro com 8, eles eram menores. E o trauma fica, né? Fica. Chora, e saudade da mãe. Só porque ela queria, linda moça, queria deixá-lo, não deixou. Não deixou. Tem cada caso. A gente quer muito tratar de feminicídio, a gente tem muito cuidado. Porque as mulheres têm que denunciar, infelizmente. Claro que é muito difícil quando você não tem uma base familiar sólida, né? Tem isso, né? Chega a sogra e diz, você vai ficar sem comer, você não vai ter dinheiro pra cuidar dessas crianças. Aí vem a mãe. Já pensou que tu não tem o apoio de ninguém, né? Mas a mulher, não sei, tem algumas que encontram força, não sei de onde, pra conseguir se livrar. E antes, parece que era tradição. As mulheres preferiam apanhar em casa do que deixar o marido, do que... né? Denunciar. E hoje tem que denunciar. E se esconde em algum lugar, mas denuncia. Vai pra alguma casa de alguma amiga, que agora que a gente vê quem é amigo, quem é parente de verdade. Né? Hoje nós temos a delegada da mulher, a Débora Mafra. É maravilhosa. Que ela foi já lá com a gente. Ela já veio aqui no Mention também. Ela é a pessoa que assim, ela deixa. Só é baixinha. Só é baixinha, Mas, rapaz, ela... É braba. Engraçado, as mulheres aqui de Manaus, as delegadas, elas são... A Joyce, que é da proteção da criança, né? Ela contou cada história pesada pra mim também, no dia lá do Além do Crime. Mas mulheres muito fortes e determinadas, né? No que elas fazem. Eu acho, assim, maravilhoso o trabalho delas. Eu acompanho. E já vou reforçar o convite, que no futuro eu quero trazer elas de novo aqui no jornal, no Além do Crime. Eu acho que vai ter alguns casos que elas vão estar... Com certeza, elas muito sempre solícitas com a gente, sempre muito legais, sabe? E produzir um programa assim, dá muito trabalho, um programa que realmente
Na verdade, você precisa pesquisar, né? Não é uma coisa que você vai lá e fala, mas você precisa ter uma pesquisa. Toda uma base, precisa né? realmente ter uma base, precisa saber exatamente quem que vai chamar, que participou. Realmente... Dá uma, por exemplo, esse caso que eu já tô fechando, que é pra semana que vem, né? Que é do Acre, que eu não vou falar agora, porque só lá no... Quem assistir vai saber. O próximo caso, que é bem legal, bem interessante, né? Eu pesquisei, eu fui procurar saber quem era o promotor, fui caçando lá, que como não era no Amazonas, eu fui lá procurar nos jornais do Acre. Quem era o promotor, até que achei o nome do promotor, depois eu achei o nome do juiz, depois eu achei o nome do delegado que pegou no primeiro na noite que aconteceu o assassinato. E aí a gente vai o quê? Ligar pro pessoal. Aí vai pedir ajuda, né? É o jeito de ligar pra assessoria, porque ninguém, né? Ligar pra assessoria da polícia, lá foi bem rápido, até mais rápido do que aqui em Manaus. Acho que por ser menor, talvez, né? Foi bem rapidinho. Eles mudaram o número do delegado, eu já liguei, já falei quem eu era, o que era, mandei os links. Então, pô, na hora. Na hora. Não, com certeza vamos falar. Então, assim, o lance da pesquisa mesmo tem que ser quanto antes. Eu tento trabalhar uma semana antes, assim. Na verdade, a gente quer trabalhar um mês antes. Eu até falei pra Penélope, porque a Penélope geralmente é eu que produzo, mas agora a Penélope também vai começar a produzir, porque ela tem os conhecidos também peritos. A Penélope conhece um pessoal ali que dá pra trazer, entendeu? Então, quando ela conhece, por exemplo, o Fernando Bezerra, que ela trouxe do Belota, ela que conhecia, amigo dela. Já ligou, olha, Fernando, a gente tá com isso aqui, bora. Então, assim, tem as amizades também que a gente consegue trazer. Mas não é fácil. Não é fácil, porque tem vezes que não dá pra eles irem no dia, entendeu? Esse dia não vai dar, então a gente muda e tem que ter um plano B pra botar no lugar, entendeu? Porque a gente não gosta de reprisar, eu quero fazer, é aquilo que eu falei aqui no jornal, a gente quer fazer inédito, constante, né? é o inédito, fazer os cortes, né, também, a gente tem toda essa produção, entendeu? E a gente quer ficar realmente profissional nisso, profissionalizar, né? Você acha que, na verdade, também não sei se é possível, mas já pensou você falar de um caso que a pessoa está presa aqui, de repente você consegue entrevistar ele no presídio? Já pensou em algo assim para o futuro? Pro futuro, sim. Pro futuro, por exemplo, um dos caras que a gente quer muito falar é o Jimmy Belota, né? Mas a gente quer, sim, com certeza, entrevistar outras pessoas. E agora a gente está ganhando uma certa fama, assim, fora de Manaus. A gente está ganhando. Eu conheci o Christian Costa, que eu já vou até aproveitar e falando, né? Pode? Pode, claro. O Christian Costa é doutor em psicologia forense, é perito lá em São Paulo, mora há 23 anos em São Paulo. Ele é amazonense. Olha. Nosso conterrâneo. E ele vem agora para Manaus, depois de 5 anos que ele não vinha dar workshop, ele palestra, faz um monte de... viaja o Brasil todo, o mundo todo. Ele viaja para falar sobre crimes reais. Ele tem um programa chamado Operação Policial Investigação Criminal no YouTube, que é o maior True Crime do Brasil, canal de True Crime do Brasil. Eles têm mais de 1 milhão de seguidores. Ele e a Carla Albuquerque, uma jornalista, eles dois são os organizadores, eles recebem, falam de vários casos no Brasil todo. E ele também ele participa do Anatomia do Crime. Ele é aquele, sabe aqueles peritos que aparecem da Investigação Discovery? É um projeto da Investigação Discovery que foi para Netflix, foi para EXN, passou na EXN e agora está disponível no Amazon Prime para quem quiser assistir. Então, assim, ele é muito respeitado lá fora, muito respeitado. E ele volta para Manaus depois de 5 anos sem palestrar, sem vir aqui. Ele vem falar sobre workshop e psicologia criminal. Então, ele vai falar sobre psicopatia, crimes, não sei o que. Show de aula, masterclass, né? E aí, dia 9 de dezembro, ali na antiga SBAN, eu acho, ali tem eu esqueci o nome daquela rua, ali no Adrianópolis, mas depois a gente vê direitinho. É perto do DB ali, eu acho, né? Não é nem perto do DB, é aquela outra que era do direito. Eu esqueci aquela rua ali, mas é Adrianópolis também. Sei. Eu sei que ele vai vir falar dia 9 e dia 7 ele vai estar no Além do Crime, que ele é nosso convidado especial nacional. Vai vir ele, a Hanna, que é o advogado, a doutora Hanna, que é advogada criminal, mulher, esposa dele, ela vem também para Manaus e os dois vão falar no Além do Crime. Então vão ser nossos convidados nacionais. E aí ele tem uma novidade. Mas para quem quiser, por favor, participar do workshop, pode ir lá no @Além do Crime Podcast, que tá lá. Eu fixei. Aí tem o contato da moça que está resolvendo essa parte de inscrição. Não é comigo, eu só indico. O senhor está fazendo a divulgação, ponte, né? Então, por favor, quem gosta de crimes, né, reais e tal, psicólogos profissionais ou não, né, estudantes e de direito também. Acho que vale a pena a faculdade de Manaus, né? Eu, se fosse dona de faculdade, ia mandar meus alunos todos e gente, eu vou ser sincero para vocês. Quem gosta dessa área de comportamentos, de sentimentos, de mente...
mente humana é um assunto fenomenal. Né? Mesmo. Aqui, antes de começar o programa, a gente estava aqui conversando nos bastidores sobre a mente de algumas pessoas, de alguns criminosos, né? E assim, são coisas que você jamais achava que aquela pessoa teria coragem, teria capacidade, fez. E aí vem a psicologia criminal para desvendar, né? A gente estava falando aqui, por exemplo, nos bastidores do caso da Messia. Foi Messia? Foi. Messia Matsunaga? Não, desculpa, da Elise Matsunaga. Elise Matsunaga, né? A Messia foi daqui, outra história. A Elise, ela teve, a defesa dela, o defensor público dela, teve uma assessoria tão fenomenal. Verdade. De um psicanalista, de um psicólogo forense, que, para você ter ideia, ela foi aquele caso, não sei se vocês lembram, que ela matou o marido, esquartejou e botou dentro de uma mala, né? Levou os pedaços do pela corpo, estrada ali. né? Ela passou a madrugada fazendo isso. A defesa foi tão sensacional com essa assessoria psicológica que eles conseguiram convencer o júri que ela, ao invés de ser assassina, ela fez aquilo porque ela era, na verdade, uma vítima. Então, olha que defesa. E isso não seria possível, né? Apesar dela ter sido condenada, porque o juiz, né, o magistrado, ele não aceitou a decisão do júri e condenou ela a 19 anos inicialmente. Mas foi algo tão fenomenal que a psicologia fez que conseguiu realmente convencer. Então, assim, é algo que a gente parece que fica hipnotizado, né? Literalmente hipnotizado, ouvindo, sabendo, assistindo. E o caso dela, uma coisa, para quem não viu a série ou não leu o livro, tem uma coisa que me chamou muita atenção. Eu acho que, não sei se tu chegou a ver esse detalhe, que quando ela matou o Marcos, né? Ela começou a esquartejar ele no quartinho do lado, o filho dela estava dormindo, o bebê, a filha, né? Uma bebezinha. E aí ela por último, ela tirou a cabeça. E geralmente é o contrário. O cara geralmente tira a cabeça já pra tirar aquela coisa ali que não é uma pessoa, né? É um objeto, alguma coisa ali, né? E ela não. Dizem que ela tirou por último a cabeça. Ou seja, ela deve estar com ódio do caramba ali, né? Porque olhando pra ele tirando assim, tá vendo? Assim, e olha, né? Aquele negócio, vou tirar a unha, o dedo, a mão ali, né? e vai... E aí, e assim, porque no caso dela, acabou que ela virou de vilã a vítima, né? Então a história dela realmente é bem pesada também. Claro que nada justifica crimes bárbaros, né? E dizem até que depois disso a babá ainda bateu lá onde ela tava, ela lavou a mão e foi dar de mamar pra bebê dela. Caramba. Tem essas histórias. Então, assim, a psicologia forense, ela pode explicar muitas coisas, o porquê desse tipo de comportamento, o porquê desse tipo de agressividade. E eu tenho certeza que esse evento que a Bruna falou realmente vai ser um evento de grande sucesso. Mas, Bruna, me fala, qual a tua expectativa para amanhã? Né? Amanhã, você está no dia anterior à estreia. E, assim, um spoilerzinho aqui para o público do Mente Livre. O que você vai falar amanhã? O que você vai trazer de novidade para a gente? Olha, amanhã o coração tá a mil. Com certeza a Penélope também tá. A gente tá nessa uma ansiedade, né? A gente não ia começar, isso que eu ia te contar. A gente não ia começar agora. A gente resolveu por conta do Christian. Eu digo, não, vamos fazer Além do Crime agora, tem que sair, não vai sair. E aí a gente resolveu fazer, meter a cara, né, como sempre. Mas assim, amanhã, gente, vai ser o caso mais votado. A gente fez uma votação. Sim. E aí o pessoal votou no caso Delmo. A gente botou o caso Delmo, Monstro da Colina, botou um internacional, que é o Jonestown, e botou um nacional, acho, se eu não me engano, né? Não lembro agora. Mas, enfim, eu sei que o mais votado foi o Delmo, que foi o primeiro caso, acho que mais chocou a população amazonense. Um dos casos que mais repercutiu internacionalmente, inclusive. E aí a gente vai trazer, como é um caso antigo, não tem investigador, mas a gente vai trazer um pesquisador, né, da área, que fez um documentário sobre o Delmo também. Ele tem um podcast também, é pesquisador, o Sherman Cardoso. E vou trazer a psicóloga Mari Reis, que ela é maravilhosa. Ela tem especialização nessa parte de violência, de abuso. Ela já trabalhou tipo em presídios também, falando com essas pessoas, tentando entender, né, o lance da criminalidade, da violência. E ela é maravilhosa. E os dois vão estar aqui, a gente vai debater. Eu já li o livro, a Penélope também já leu o livro, já leu o inquérito. Então a gente está bem embasado para a gente debater o que foi esse caso Delmo, que é tão intrigante até hoje, né? Qual é o caso do Delmo? Ele, na verdade, ele foi que nem a menina, de vilão a vítima,
né? Ele assassinou, tinha dinheiro, ele tentou roubar a serralheria do pai. E aí, nesse dia, ele chamou um chofer, na época, é taxista, né? E aí, ele chamou o taxista pra ir junto com ele. Só que o taxista viu, quando ele viu, se deu de cara com o vigilante. Ele tacou uma coisa no vigilante. Aparentemente, o vigilante tinha morrido, né? O que ele fez? Apagou o taxista. E aí, o que aconteceu depois, vocês têm que acompanhar o Além do Crime, amanhã, às 16 horas, no Jornal. Poxa, eu já tava aí, Neto, eu já tava aqui, ó, com o olhão, qual é o final dessa história? Então amanhã eu vou assistir, amanhã Por vai ser... favor, porque tem amanhã gente que não sabe, você não é daqui, né, que já tá no imaginário da Não, Amazoense. muitos casos que você vai trazer, eu não fiquei sabendo, né, só os mais recentes, o do Fred que eu conversei, a gente entrevistou ele pessoalmente, mas muitos casos que você comentou aí, eu não sei. Eu vou já te convidar pra gente, quando a gente for conseguir falar com o Jimmy ou com algum outro serial killer, a gente queria também falar com os irmãos, que a gente tem interesse em falar com os irmãos serial killer também. Tu vai com a gente, vai junto com a gente, claro. né? Pra gente gravar aqui pra um jornal. Eu sei. Com exclusividades. E assim, você fala que é o primeiro programa da região norte, mas o legal é que o Jornal ele tem um alcance em todo o Brasil, né? Sim, Nós temos pessoas do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, São eu Paulo, vi de Minas Belém, também, né? Dos Estados Unidos, tem pessoas dos Estados Unidos que acompanham o Meteon. Ou seja, vai ser a região norte que vai estar agora sendo a vitrine, né? A vitrine do teu trabalho aí para as pessoas, porque realmente eu acho que tem uma particularidade, né? Parece que as coisas que acontecem aqui são diferentes um pouco das de lá. Eu sinto isso, né? Eu sinto. É uma coisa diferente, uma maldade diferente, assim, né? Vamos dizer, né? Mas eu espero que todo mundo amanhã, às 16 horas, aqui o pessoal que é fã do Mente Show, que tá assistindo a gente hoje, amanhã, por favor, às 16 horas, hein? No Jornal, acompanhando, né? E também mandem sugestão, perguntas, eu tenho esse espaço, a gente abre para as pessoas perguntarem, manda um beijo. Você lê ao vivo ali, já responde. Quem tiver, aí às vezes eles perguntam para as pessoas, para os convidados, né? Para o psicólogo, para o delegado, entendeu? Para o pesquisador que tiver. E você, então, que é curioso, você que tem... quase a minha idade, que eu não vou dizer qual é, mas provavelmente se você é daqui de Manaus, do Amazonas, da região norte, que conhece esses casos, e ficou com uma pulga atrás da orelha, mas por que isso aconteceu? Você pode aproveitar, né, esses programas, esses temas, você acompanha quais são os temas que vão vir semanalmente, e aí você pode interagir em tempo real e tirar a tua dúvida, matar a tua curiosidade, né, com os profissionais que vão estar aqui, com os especialistas do caso, a Bruna mesmo, que é jornalista, que estudou bastante antes de estar aqui, a Penélope, que é da assessoria jurídica também, né? Jurídica, tudo com ela. Então, assim, gente, é algo novo, né? Um jornal sempre inovando aí, né? Temos hoje um programa específico de autistas, nós temos o Bora Conectar, nós temos o Meteon. O que mais, Neto? Me diz aí pra não... Já que eu falei de alguns, eu não posso esquecer dos outros, tem que né? fazer o Bora Conectado, Rafa. Temos o da Júlia, que é o... Pode Buscar. Pode Buscar. Né? Nós temos vários... afro, né? Achei muito legal. Me desculpe se por acaso eu esqueci de algum. Mas assim, nós temos tantos e agora para realmente dar uma revolucionada, dar uma inovada, vamos começar aí com Além do Crime, que vai ser realmente um programa de muito sucesso, assim como os outros são, né, Bruna? E com cada quinta-feira trazendo um assunto diferente, um tema novo, e daqui a pouco entrando, inclusive, em outros assuntos que são conectados, né, que vai trazer você aí para despertar muito mais a tua curiosidade. E aí eu já vou te convidar de antemão, viu, para algum episódio, algum caso que tu queiras falar, né? Aquele caso lá que tava me contando, a gente pode falar do Nacional, né? Do Pedrinho, a gente pode falar de alguma coisa assim que tu queiras, a gente já pode participar com a gente. Aí eu já trago só o delegado, alguém, tenta chamar alguém de fora. Tá ótimo. Como eu falei, eu sou apaixonado pela mente, né? Então, para mim, o que mais me interessa é descobrir o porquê que aquela pessoa cometeu aquele crime. Né? Quais são as raízes, qual foi a criação. Porque tudo começa na infância. O Freud sempre falou, e assim... Verdade, o Freud é Freud fogo. Freud é Freud. Né? Eu falei fogo, mas é isso mesmo. E ele sempre falou que tudo começa na infância, na formação da nossa personalidade. E todos os crimes, todos os comportamentos são justificados por
inicialmente por alguma coisa que aconteceu na A infância, motivação, né? né? Você falou aí desse caso do garoto tava na igreja, né? Tudo isso, né? Tudo isso tem as pessoas que realmente cometeram, o próprio Guilherme, enfim, A gente falou do Guilherme de né? Pádua, né? A gente sabe que tem muitas coisas a maioria das coisas, né? Começaram o gatilho emocional na infância e foram desenvolvendo na adolescência e na vida Por isso que a adulta. gente tem que ficar de olho, hein? No Além do Crime, a gente geralmente dá essas dicas, né? Pra pessoa começar a prestar atenção nos seus filhos, nos seus E parentes. isso é legal, porque é o sabe? seguinte, você não vai somente mostrar, mas você Isso. vai dar dica de prevenção, digamos Sim, assim. sim. Por Não é exemplo, isso? lá na escola, uma vez a Joyce falou, olha, se você vê uma coleguinha, ou seu filho tá estranho, seu filho tá de cabisbaixo, não tá comendo, você tem que prestar atenção. Você precisa anotar seu filho, seu parente, se seu pai estiver estranho, seu avô agir de uma forma estranha, seu tio agir de uma forma estranha com você, criança, não pode. Tem que falar que não pode, entendeu? A gente dá sempre esse puxão de orelha também para que as pessoas fiquem ligadas. As pessoas precisam prestar atenção a quem dá do seu lado. E cuidar. Se você ama seu filho, se você ama sua família, você precisa cuidar, né, Igor? Então, é complicado. E eu gosto porque elas dão essas dicas. As delegadas falam bastante. Então, você tem que denunciar, tem que falar para a mamãe e para o papai. Quem está assistindo aqui que tá, né, tem que falar o que está acontecendo. Porque, olha só, vou te dar um último exemplo aqui, antes de encerrar, que daqui a pouco vão dizer ali, pitou o tempo. Mas aqui em Manaus teve um caso que um desembargador foi acusado pela própria neta de fazer coisas ruins, violentá-la e tal, etc. E aí, e ela só soube disso, ela percebeu que o que ele fazia era errado já com 15 anos e viu uma novela que passava na Globo, passava uma novela que estava falando sobre esse assunto e despertou aquilo nela. E ela falou pra mãe dela, acontece isso aconteceu comigo desde criança, desde tal idade. Aí meteram o processo, até hoje também não sei como é que ficou, não terminei de acompanhar, porque eu ainda estava como repórter nessa época, eu acompanhei até onde deu com a mãe dela, mas assim, ela foi pra luta, assim, pra denunciar mesmo, porque já pensou, ou seja, a gente pode ajudar uma pessoa a abrir, a confidenciar, a denunciar, Sim. entendeu? Vendo a gente falando do crime. As pessoas começam a ter essa liberdade, né? Porque ainda tem muito aquele preconceito de não falar, né, de sexualidade, mas as crianças têm que saber que ninguém pode tocar nas suas partes íntimas, né? Ninguém pode fazer carinho. Tem que ensinar, a gente tem que falar de alguma maneira. Porque para criança, aí entrando pro lado psicológico, Isso. né? Para criança, como ela não sabe, ela tá desenvolvendo o emocional agora, ela acha que aquilo é normal. Né? E aí realmente ela precisa ver uma orientação, os pais, não pode ter vergonha de orientar, olha, não pode pegar aqui, não pode pegar ali. Por quê? Porque a criança que nunca vivenciou isso, ela não sabe, acha que é normal. Vou te dar um último exemplinho. Eu vi recentemente uma série na Netflix, eu não lembro o nome agora, que ela levou uma coleguinha pra dormir na casa dela, aquela coisa, né, de criança, vamos levar a coleguinha pra dormir. Aí a coleguinha viu que ela tinha lingeries, uma menina, uma criança tinha lingeries dada pelo próprio pai. Não é uma coisa que você já fica... Aí a menina disse que agora entrevistaram ela adulta e falou que naquela época ela não tinha noção. Então, assim, é isso que a gente tá falando, né? Você precisa observar. Já a pessoa, ela podia ter ajudado a menina. Hoje ela não podia podia estar viva, a amiga dela, entendeu? A amiguinha, a coleguinha. Sim. Então, é tudo isso. Esses detalhes a gente tem que ficar de olho. Por isso que é muito importante, né? Que a gente sempre traz tanto a notícia, o caso, com as orientações para que você possa talvez ajudar alguém que você conheça, compartilhando o programa. Olha, amiga, assiste isso aqui, ó, tem um assunto muito legal que pode te interessar. Isso é muito importante, porque nós aqui do Um Jornal, os nossos programas, a maioria, né, são com esse fundamento, ajudar você a se curar, a se tratar, a ter informações de autoconhecimento, a ter informações que você possa ajudar outras pessoas, para que você realmente, eu digo assim, consiga cumprir esse propósito de ajudar, né? Ajudar a humanidade. Eu tenho certeza que Além do Crime, além de ser um programa que vai trazer esses casos à tona para que as pessoas possam entender um pouco do que aconteceu, vai vir sim uma pitada de ajuda, de aconselhamento, de orientação, sempre. Principalmente com os especialistas, né, que vão estar aqui no programa. Uma última pergunta. Você que é especialista, você que gosta de investigar esses programas, é uma curiosidade pessoal. Aqui no Norte já aconteceu algum caso de invasão de escola, como a gente
teve no Espírito Santo? Não massacre, mas já aconteceu recentemente, inclusive. Um jovem tentou com uma faca, isso aqui é uma coleguinha, acho que ele tinha 15 anos, 16, mas não conseguiu, graças a Deus. Mas assim, foi logo naquele momento, inclusive, que foi lá no sul, né, no Santa Catarina. Foi bem próximo, foi recente esse caso. Mas nada de Columbine, assim, não. Nesse nível, Columbine ou Realengo, não. Não que a gente, nessas minhas pesquisas, não tem, entendeu? Mas a gente quer falar. Inclusive, era uma das coisas que eu ia botar em votação. Falar sobre, em geral, sobre crimes em escola. Sobre esses massacres. Que é triste, né? Mas é bom a gente também ter cuidado. Que isso pode ser em qualquer lugar. Não pode ser só nos Estados Unidos, nem só ali no Sudeste. Porque aí você tem duas vertentes de preocupação. Vertentes de pais e de alunos. Isso. E vertentes do agressor. O pai... O responsável, o que originou aquele comportamento? Por que a pessoa foi lá na escola e saiu matando todo mundo? Tem tudo isso, os porquês. Os porquês. E aí quando você vai ver, uma pessoa muito introspectiva, que vivia em casa fechada. Tendo bullying também, sofrendo bullying exatamente, na escola. O pai e a mãe nem aí. Olha, teve um caso recente no Brasil que ninguém contou, mas diz que as meninas que sobreviveram ao ataque de um cara, diz que elas batiam nele, elas batiam, mordiam, beliscavam. Tem um momento que a pessoa surta, ninguém gosta não de levar bullying na cara. Não é todo mundo que tem uma família estruturada, é isso que a gente fala, nem todo mundo tem Verdade. Bruno, quero te agradecer por estar aqui no Metion, né? Esse privilégio que nós tivemos aqui na estreia, assim, próximo à estreia, praticamente a pré-estreia, né? Amanhã começa o teu programa e hoje você está aqui para poder falar, para poder até matar a curiosidade, né? Porque tantas pessoas falam assim, cara, que tem uma massa, mas o que realmente fala? E você veio aqui dessa oportunidade. Então, até amanhã você pode compartilhar nosso programa para que as pessoas possam entender um pouco como vai ser esse programa. E aí, amanhã, ao vivo, a partir das 16 horas, aqui nas plataformas digitais do Jornal, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Bruno, quero te agradecer mais uma vez a tua presença e faz um último convite aqui para o nosso público. Gente, então amanhã, às 16 horas, 4 horas da tarde, ao vivo, em todas as plataformas do Jornal, tá? A partir de agora, é toda quinta-feira, todo mundo ligado às 16 horas no Além do Crime. Lembrando que é 16 horas Manaus, né? Porque nós temos outras pessoas do Brasil, 17 horas Brasília. No Acre também, galera do Acre, que a segunda episódio vai ser do Acre. Opa, beleza. Então, pessoal, muito obrigado pela sua participação. Olha, deixa eu, antes de mais nada, olha, o Kevin aqui dando boa tarde, Eliane, o Neto, a Ionete Melo, boa tarde, amo Além do Crime, né? A Cris Bela dando boa tarde, as dezenas de pessoas que estão ao vivo aqui no Facebook, YouTube, Instagram. Quero agradecer demais a presença de vocês, obrigado pelo carinho e mais uma vez, vai compartilhando quantas pessoas você quiser para que elas possam ter acesso para saber o que é Além do Crime, por favor, criar aquela expectativa e amanhã todos aqui nesse mesmo bate-canal, bate-horário, 16 horas aqui nas plataformas digitais do Jornal. Tá bom, pessoal? Metion fica por aqui. Até a próxima quarta-feira. Quarta-feira é feriado? Acho que vai ter um feriado semana que vem, né? Dia 15. Dia 15. É isso mesmo. É quarta-feira, então vamos estar juntos na quarta-feira feriado. Olha. Feriado geralmente é audiência bomba. Então, quarta-feira estamos aqui mais uma vez com vocês, às 16 horas, no Facebook. Ei, Neto, tu vai estar comigo. Netinho vai estar comigo no feriado. Nas plataformas digitais do Facebook, YouTube e Instagram do Jornal, tá bom? Daqui pra frente, tudo pode ser diferente na sua vida, basta você crer e fazer por onde. Um grande abraço e até o próximo programa.